Boa noite a todos. Graça e paz. Muito bom retornar. Estou muito feliz. Ontem estávamos falando um pouquinho do profeta Ezequiel, no capítulo 37, e hoje nós vamos começar no 47. Minha esposa não está acompanhada comigo como de costume, porque ela está cantando, né, lá na igreja, então está conduzindo a parte da adoração. Tivemos que dividir as tarefas hoje, ok? Irmãos, deixo para vocês também um abraço, carinho da Primeira Igreja Batista em Parelheiros. Vocês já sabem o relacionamento tão próximo que temos, o carinho que temos, não só entre pastores e esposas, mas também na membresia, né? Uma irmã estava falando comigo ontem dos gêmeos, né? Então é muito bom saber que temos esse carinho uns com os outros também. Irmãos, quantos de vocês aqui, dos presentes, já pularam de paraquedas? Não, só um aventureiro lá. Saltar de tirolesa de uma montanha para outra. Só em festa de aniversário. Saltar de tirolesa de uma montanha para outra. Praticar acrobacia com motos, sabe? Motocross. Com quadriciclo, corrida. Crente mesmo não faz nada de legal. Crente é um negócio estranho, não é nada de legal. Como que eu vou ilustrar se você... Irmãos, há 3 anos atrás, os jovens bateram a porta da minha casa no dia do meu aniversário e falaram: pastor, tem uma surpresa para você. Desde aquele dia eu não gosto mais de surpresa. Não gosto. E eu empolgado, normalmente, né, pastor recebe de aniversário uma camiseta, polo, meia, cinto, né, são as coisas que o pastor recebe, gravata, né. Eles falam: nós temos um presente, mas você precisa cancelar a tua agenda no sábado e vir com a gente. Aí eu fui. Não sabia que estava indo como ovelha ao matadouro. Eles me levaram até uma cidade... que eu caminho para Minas Gerais, agora eu esqueci o nome da cidade, e lá é o lugar onde se salta de tirolesa. E eles falaram assim: olha, nós queremos ver se você é mesmo um homem corajoso. O nosso presente, e para subir para a montanha, você sobe um percurso com a van e depois continua a pé até lá em cima, na montanha. E quando chegamos lá em cima, eu já estava sem ar, não conseguia mais caminhar. E tinha uma menina de 7 anos lá e ela falava: pastor, daqui a pouco é sua vez, daqui a pouco é sua vez. E eu gelava, e eles amarravam a corda e ia embora. Chegou a minha vez, o rapaz colocou o cinto e a menina falando atrás de mim: vai, pastor, você é um homem de fé, vai, pastor. Irmãos, quando eu cheguei um pouquinho perto do precipício e olhei para baixo, nasceu uma convicção no meu coração: não vou. Eu não vou. O medo tomou conta do meu coração. Só que eu já estava preso lá, e o vice-presidente da igreja, ele falou: pastor, ou você vai agora, eu vou empurrar você. E aí tinha uma câmera filmando, isso está no Facebook. E eu fui, meus irmãos. E eu lembro que o medo tomou conta do meu coração ao ponto que eu falava assim: Ermelinda, eu amo você, meus filhos. Foram os minutos mais longos da minha vida fazendo aquilo. Nunca mais quero fazer aquilo na minha vida. Mas eu lembro que antes disso eu falava: não, que coisa, saltar de paraquedas, deve ser uma coisa tão simples e tal. Depois daquela experiência eu mudei de ideia. Deus nos chama a coisas profundas e arriscadas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E essas coisas mexem com o nosso coração ao ponto de trazer medo em nós. Às vezes Deus nos chama a sair da zona de conforto e nos convida a experimentarmos mais com Ele. E essa dimensão de profundidade que o Senhor
nos coloca numa situação de vulnerabilidade e nós não gostamos de estar vulneráveis, nós queremos estar no controle de toda a situação. É isso que vamos olhar em Ezequiel capítulo 47. Olhe comigo. Versículo 1. Ezequiel 47, 1. Se você não achou, eu te ajudo. Ezequiel fica entre Gênesis e Apocalipse. 47, 1. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa e ao lado sul do altar. Lado sul do altar. Grava isso. Versículo 2. Então, ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam águas de todo o lado direito. Enquanto os homens que tinham um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozeiros. As águas estavam pelos tornozeiros. Novamente, ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam pelo joelho. As águas estavam pelo joelho. Novamente, ele mediu 1000 e me trouxe através das águas, e as águas estavam sobre os lombos. Sobre os lombos. Em seguida, ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se pôde passar. E ele disse-me: Filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribeira, no rio, havia muitas árvores, e de um lado e do outro lado. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai por dentro do mar, que, sendo levado ao mar, as águas serão curadas. Sucedendo que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, pois essas águas chegarão lá, porque serão curadas. E cada coisa viverá por onde esse rio vier. Sucedera que os pescadores ficaram sobre ele e desde En-Gede até Englaim, eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com os seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlamados, os pântanos, não serão curados, eles serão dados ao sal. E junto ao ribeiro, sobre as ribanceiras, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ele produzirá muitos frutos, de acordo com os seus meses, porque suas águas sairão do santuário, e o seu fruto será para alimento e a sua folha para remédio. Amém? Pai, aplique a tua palavra em nossos corações para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a profecia antiga, ela tem duas maneiras de se interpretar. Ela é diferente da poesia antiga. Na poesia você tem o paralelismo, a repetição de pensamento, mudando apenas palavras. Na narrativa você tem uma história acontecendo num cenário, um ápice, um clímax, o problema maior e a resolução dos conflitos. Narrativa são as novelas, são as séries do Netflix que te fazem pular de um episódio para o outro. Aquilo são as narrativas, mas a profecia ela é diferente. A profecia é diferente porque ela está olhando para agora e olhando para depois. Por exemplo,
Isaías capítulo 13 profetiza a respeito de Emanuel, o filho da virgem que haveria de vir. Pergunto aos irmãos, eles já estavam naquele momento, há mais de 1.500 anos, pensando em Jesus Cristo, o filho da Maria? Não. Naquele momento eles estavam pensando em algo pontual e contextual, mas Deus estava olhando ao longe. Nas circunstâncias em que nós olhamos aqui de perto, Deus está olhando ao longe. Nós chamamos isso de dupla referência profética. Quando, por exemplo, no texto de Isaías 14, quando fala do rei da Babilônia, e o texto de Ezequiel 28, quando fala de Tiro, aquele texto, naquele primeiro momento, está apresentando os reis daquele período, mas também eles estão apresentando uma mensagem escatológica e futura, representando quem? Lúcifer, naquele texto. Então a profecia tem essa maneira, você enxerga aqui, daqui a pouco você dá um zoom na câmera para você enxergar lá. Essa é a maneira que você interpreta a profecia do Antigo Testamento. E esse texto não foge à regra, é uma mensagem codificada, é uma mensagem que tem o seu propósito. Alguém tira, eu vivo mexendo as mãos, tenho certeza que vai quebrar, vai cair. Isso, já está no tornozelo. Então, você percebe que é algo contextual, algo momentâneo, histórico, mas também tem uma aplicação futura. Essa é a ideia. Quando a gente vai estudar esse texto, você percebe que Ezequiel é o carregado pelo Senhor. Porque carregam ele para ir no cemitério e ele vê o Vale dos Ossos Secos. Carregam ele no 37 para entrar no templo e ele vê a desolação que havia no altar. Carregam ele agora para ele ir até um rio. E tem algumas informações importantes sobre esse rio que nós precisamos enxergar. Primeira delas, abra comigo Apocalipse capítulo 22, versículo 1. O que diz Apocalipse capítulo 22, no final da sua Bíblia, capítulo 22, versículo 1. Ele diz assim: e ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Veja que você tem a história humana terminando com essa revelação de um rio, mas se você for em Gênesis capítulo 2, versículo 10, você vê que também tem um rio no Jardim do Éden. Nossa história começa com a presença desse rio no Jardim do Éden, nossa história culmina com essa revelação do rio da vida. Então, na verdade, nós estamos no meio de tudo isso, no meio desse acontecimento que envolve as águas, só que não são águas como as nossas, não são águas normais, mas é um rio que tem a sua nascente no altar do Senhor, é isso que diz, porque Deus chama Ezequiel, fala para vir até o altar, versículo 1, final do versículo 1, no sul do altar, e lá do altar Ezequiel presencia um rio que está nascendo no altar do Senhor. A primeira coisa que precisamos enxergar nessa noite é que esse rio que vamos conversar exaustivamente é um rio que nasce aonde? No altar do Senhor. É um rio que nasce no altar do Senhor. É um rio que nasce no trono do Senhor. É um rio que nasce no santuário do Senhor. É um rio que nasce na presença do Senhor. Agora, enquanto o anjo está carregando Ezequiel, ele vai andando e as águas chegam até o tornozelo. E o anjo fica satisfeito? Não, ele fala o quê? Vem um pouquinho mais. O anjo mede um pouquinho mais, 500 metros mais para frente, e ele vai andando, as águas vêm até o joelho. Ele está satisfeito? Não. O anjo mede mais 500 metros, e as águas chegam à cintura, e ele mede mais uma vez. Daqui a pouco, Ezequiel terá que soltar o pé do chão, porque agora não tem como andar. Agora não tem mais como falar, eu vou andar dentro da água, se as águas se você já está imergido sobre ela, você não consegue andar dentro da água. Agora sim é o momento em que Ezequiel perde todo o seu domínio, todo o seu controle, toda a sua segurança. É o momento agora que ele vai precisar nadar, diz assim o versículo 5, olha comigo.
Em seguida, ele mediu 1.000, e este era um rio pelo qual não se podia mais passar, porque as águas eram profundas. A segunda coisa importante para nós nessa noite. Esse rio, que nasce do trono de Deus, da presença de Deus, cujo homem de Deus está sendo carregado e levado em um rio do qual já não se pode andar, mas agora precisa se nadar, porque é um rio profundo. Deixa eu contar um segredo para vocês do dilúvio, já devem ter ouvido com certeza. O que inundou a terra não foi apenas as águas que desciam do céu, mas também as águas que vinham de baixo. Então você tem esse rio que é profundo, que nasceu no trono de Deus, no altar de Deus, que ele está caminhando sobre o rio, e ele vai descobrindo agora que esse rio é profundo, porque ele já não tem mais domínio, porque ele está debaixo dele, e agora ele está lidando com águas que são ilimitadas e que são uma grande nascente. Em 2011, eu e Melinda nos casamos, e no final do ano e dezembro do ano seguinte viemos ao Brasil. Nesse período, nós decidimos ir à praia. Nós dois, recém-casados, felizes, somebody love. E chegamos na praia, ela falou, meu amor, toma cuidado. E quem convive comigo sabe que eu sou intenso, elétrico. E eu cheguei e dei aquele mergulho, irmãos. Só que eu não conhecia aquela praia. E dei umas 2, 3 braçadas. E daqui a pouco eu estava tentando achar terra com os pés. Eu não achava terra com os pés. Não tinha mais terra. E daqui a pouco eu estava perturbado. Meu Deus, vou morrer logo agora que casei. Estava bem, solteiro, fui casar, agora vou morrer. Ainda bem que ela não está aqui. Eu vou apanhar, ela vai assistir a pregação, eu vou apanhar. E eu sei muito bem o que é perder o controle no mar. Passando algum tempo, nós chegamos no Brasil e nós fomos para aqueles parques aquáticos lá de Joinville, da Penha, e tinha um tal de toboágua. E aí um rapaz falou, pastor, vamos lá? Eu falei, vamos. E subimos. E era muito alto. E nós descemos primeiro assim. Um desespero, uma desesperança profunda. E graças a Deus, paramos lá dentro, eu engoli água, eu falei, olha, eu paguei a minha parte, eu não volto novamente. O moleque olhou para mim e falou, vamos de novo, pastor? Eu falei, tá bom, vamos. E minha esposa olhou para mim, viu os olhos vermelhos, falou, amor, não vai. Falei, vamos, e subimos, e agora lá em cima o moleque falou, pastor, agora nós não vamos assim, agora nós vamos de barriga. E o moleque se estendeu e parecia um peixe, ele foi lá embaixo. E ele gritava, vem, pastor, vem. Falava, meu Deus, eu prefiro morrer do que perder minha vida, né? Então eu estava lá e o rapaz, eu me preparava para descer, e o rapaz, acho que aconteceu alguma coisa, ele se descuidou, ele tocou no meu pé. E eu vim. Quando eu caí lá embaixo, eu não lembro o que aconteceu nesse período que eu desci. Eu lembro que tinha um salva-vidas me segurando. O senhor está bem? Mas era uma voz no fundo, o senhor está bem? Eu não estava mais aí. Ezequiel, as águas estão no joelho primeiro, no tornozelo, depois no joelho, na cintura. Agora ele não tem mais controle. As águas são muito profundas, o rio é ilimitado, o rio é crescente. E ele percebe, então, que esse rio que é crescente, que esse rio que é ilimitado, esse rio que começa no trono de Deus, ele agora já não tem controle sobre ele, ele precisa se deixar ser conduzido por esse rio. Ele já não tem mais energia e força suficiente ou capaz de conduzir sua trajetória. Ele agora precisa deixar com que a força do rio conduza ele. Agora tem algo interessante no versículo 6. No versículo 6, nós vemos a qualidade dessas águas do rio. Diz assim,
E ele disse: filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, enquanto eu havia retornado, eis que as ribanceiras do rio havia muitas árvores do lado e do outro lado. Então ele me disse: essas águas saem em direção à nascente do leste e descem para dentro do deserto e vão dentro do mar, que, sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Irmãos, esse rio, ele nasce no trono de Deus, a profecia está dizendo isso. Ele está indo até em direção ao deserto, e ele passa pelo deserto, e no deserto, onde não existe nenhum sinal de vida, não há água, não há nada. Daqui a pouco, quando Ezequiel foi para o rio, foi levado pelo rio, deixou o deserto, quando ele está voltando, não é mais deserto. Agora, no deserto tem árvores com fruto, folhas que não caem, todo tipo de frutos e folhas que servem para remédio. É isso que está acontecendo. Ele deixou um caos, um deserto, e quando ele voltou, enquanto ele estava se aprofundando, caminhando dentro do rio, outras coisas estavam acontecendo ao redor, porque essas águas onde ele estava também estavam contaminando e transformando o que estava ao seu redor. As outras coisas estavam sendo transformadas. Mas não para aí. O rio vai até o Mar Morto. Meu pastor, meu treinador, ele foi para Israel várias vezes. E ele fala assim: no Mar Morto, tudo morre. É muito sal, nada flutua. O Mar Morto, as pessoas falam que se você tiver algum problema na pele, se você entrar no Mar Morto, é uma dor terrível por causa da quantidade de sal que tem no Mar Morto. Essas águas que passam pelo deserto e fazem com que o deserto se torne uma grande floresta frutífera, verdejante, cheia de frutos, mas também vão ao Mar Morto e transformam o Mar Morto em águas frescas, vivas e cheias de peixe. Agora no Mar Morto tem água boa e tem peixes. Versículo 8 em diante mostra que até os pescadores estão admirados. Eles estão vendo, então, que agora tem água para beberem daquele lugar, e agora eles podem jogar a rede para aquele lugar. Agora tem um rico rio para o pescado. Eles estão admirados com essa realidade. Mas o que aconteceu, então? Nós vemos que as águas são profundas. Nós vemos que agora o rio está transformando todas as coisas que estão ao redor. As árvores são frutíferas, elas não apenas dão alimento, mas também dão remédio, mas também são árvores que crescem. Árvores grandes, é isso que o texto está dizendo. Árvores que produzem todo tipo de fruto. Folhas que não caem, e isso tem uma tipologia muito aproximada com os Salmos capítulo 1. Árvores medicinais. Quando a gente vai para Salmos 46, a gente percebe então que esse rio de Deus que nasce do Senhor, ele traz alegria. Salmos 46, versículo 4. O rio de Deus que traz alegria. E em João capítulo 7, versículo 38, diz que se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a profecia de Ezequiel faz todo sentido, porque ele está mudando desertos. E olha, o deserto daquela época, eles chamavam, os judeus até hoje chamam de Arabá. Arabá é o lugar mais árido de Israel. É o lugar mais seco de Israel. Mas esse rio do Senhor que sai do altar passa para Arabá. E Arabá agora está cheio de árvores, tem frutos e tem folhas que são remédio. Meus irmãos, uma vez um professor anglicano falou para mim: meu filho, seu papel é profundidade, extensão é responsabilidade de Deus. Teu papel é profundidade, cavar fundo, extensão é Deus que tem que fazer. Irmãos, você vê que Deus está chamando Ezequiel, um pouquinho mais, a água vai para o joelho, um pouquinho mais, a água vai para a cintura. E tem gente que vive com Deus com água no joelho o tempo todo, a vida toda, tem 20 anos de igreja, mas continua com a água no tornozelo, feliz da vida,
apenas estar nos cultos, no domingo. Não tem mais nada. Do seu interior não tem água viva para outras pessoas. E tem gente que está conosco em nossos ambientes, mas seu coração é um completo arbar, um deserto seco, sem vida. E como que a gente faz então para entrar no rio? Precisamos ir ao altar, porque esse rio nasce no altar de Deus. Como que a gente faz? E a gente começa, então, a água no joelho, na caneleira, no tornozelo, nos primeiros anos, quando a gente aceita Jesus. E daqui a pouco a gente cresce um pouquinho mais, água no joelho. Daqui a pouco a gente começa a servir na igreja e atender as pessoas, a água na cintura, mas não é suficiente. Deus sempre vai lhe dizer, vem um pouquinho mais para cá. Vem um pouquinho mais para cá. E é quando você perde todo o controle e deixa Jesus guiar teu coração completamente. É quando Ele começa a dominar totalmente sua cabeça, sua mentalidade, toda a cognição, seu coração e todos os impulsos e sentimentos que há em você. É quando Jesus se torna seu tudo, o tudo da sua vida, seu pai, sua mãe. É quando você começa a orar pelas coisas mais simples do dia a dia. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Quando você percebe que sua vida precisa inteiramente da ajuda do Senhor. Venha mais fundo, Ezequiel. Anda mais 500 metros para frente. Venha mais fundo, Ezequiel. É isso que Deus nos chama. O avivamento acontece quando a gente se vulnerabiliza aí mais fundo. Quando a gente começa a olhar, tenho falado na igreja que fé é como nos ensina Lutero, é a ideia de que você se apega numa árvore, está uma tempestade, as casas estão caindo, está tudo acontecendo ao seu redor, e você está apegado àquela árvore, e você está fixo naquele lugar, e está sacudindo você de um lado para o outro, mas você está fixo naquele lugar, isso é fé, esse apegar em Jesus Cristo, e ficar agarrado com Ele, ficar fixo com Ele, isso é fé. Mesmo se você estiver no 10º andar e Ele falar, se joga para cá, eu seguro você. Se você se jogar, isso é fé. A fé foge à racionalidade. Uma vez um homem falou para o outro assim, olha, você acredita que eu sou capaz de atravessar desse prédio ao outro prédio com um carro de mão, que fala de construção? Você acredita que eu consigo fazer isso? O homem falou, eu creio que você consegue. E esse mágico foi e atravessou de um prédio ao outro com o carro. Todo mundo... Só que a segunda pergunta é sempre a mais difícil, tá? Sou professor. A segunda pergunta é sempre a mais difícil. Aí ele falou, você agora acredita que eu sou capaz de fazer a mesma coisa com você dentro do carro? Aí você já começa a filosofar, né? Chama Nietzsche, né? Aí você já começa a filosofar, né? Mas fé é isso, irmãos. É se vulnerabilizar, irmãos. É se entregar totalmente. É deixar Ele conduzir o curso da sua vida, meus irmãos. Há 15 anos atrás, quem imaginava que eu estaria aqui na frente de vocês, pregando para vocês? Há 15 anos atrás, um menino pobre, de uma família quebrada, não nasci num lar cristão. Quem diria que lá na frente Deus faria o que Ele tem feito nas nossas vidas, irmãos? Você precisa aprender a se entregar. Você precisa fazer Deus seu tudo. A escassez nos fez enxergar como Deus, a Deus, como a nossa única oportunidade. Não é a educação, é Deus, a nossa única oportunidade. Irmãos, eu acordava toda a madrugada e ficava lá no banheiro orando 1h, 1h30, toda a madrugada. 1h, 1h30. Senhor, por favor, abençoe minha vida, liberte meu pai, faça tal coisa, dê uma garantia de algum futuro, me ajuda a estudar, faça tal coisa. Por anos fazendo isso. O que Deus tem me ensinado é que o nosso papel é se aprofundar, deixa Deus estender. Seu papel é cavar fundo, é deixar com que as águas vão subindo e vai embora. Tua vida está nas mãos de Deus, vai fundo. Faça como Ezequiel, pare de dar desculpas, pare de dizer, pastor, então não vai dar. Não, vá. E nós percebemos então que Ezequiel é chamado a entrar no rio.
Ezequiel é chamado a caminhar no rio. Ezequiel é chamado a deixar seu pé flutuar no rio, a mergulhar e a se deixar ser controlado pelo Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto nós estamos caminhando e flutuando no rio, outras coisas estão acontecendo ao redor. Outras coisas estão sendo transformadas. Há 3 anos atrás tive a felicidade de ouvir a notícia de uma prima que cresceu conosco, que se converteu e agora frequenta uma igreja batista no meu país. E eu sempre tenho falado, Pai, enquanto prego, enquanto discipulo pessoas, enquanto estou ajudando pessoas aqui, ajude minha família também, levante outras pessoas e ajude minha família também. Outras coisas vão acontecer. Enquanto você está mergulhando no rio, Deus também está fazendo outras coisas acontecerem ao seu redor. Agora, o deserto que não tinha nada, agora tem alimento, agora tem remédio e agora tem água. Como você está nessa noite? Será que a sua água ainda está no joelho? Será que já está na cintura? Como que você está? Muitas das vezes nós pedimos coisas a Deus que não temos noção delas. Vocês conhecem a história do homem que escreveu o hino Mais Perto Quero Estar? O missionário, que foi para uma região e estava aguardando a sua família chegar de navio, e o navio naufragou. E aí chegou a notícia para ele, e ele foi até o lugar, e ele ainda via entre as águas os pertences da sua esposa e das suas filhas. E foi ali onde ele começou a escrever esse hino. Ainda que seja a dor que me une a ti, mais perto quero estar. Deus nos chama às profundidades. Há um rio do Senhor, para que a gente possa entrar nele, e a gente possa nadar nele, e a gente possa ser, então, cheios do Espírito Santo, enquanto Deus está trabalhando os outros aspectos da nossa vida. Nosso papel é apenas ir para frente, continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo. O avivamento não é um toque que você cai e sobe nas cadeiras, não. É um processo que você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Avivamento é que nem acender o fogo do churrasco. Quem tem facilidade com isso, né? Eu tenho uma dificuldade com isso, não tem noção. Leva um tempo, tem que soprar, tem que colocar óleo, tem que fazer um monte de coisa. Mas quando pegar fogo, não apaga mais. Os avivamentos que estamos ouvindo falar aí, não, são muito rápidos, mas você descobre que não há caráter, não há profundidade, não há integridade, não há nada dessas coisas, nem fidelidade textual. Mas estão cantando, estão subindo nas paredes, estão dizendo que Deus faz um monte de coisa. Em Curitiba, uns pastores leram errado um texto de Apocalipse que diz que Deus é o leão da tribo de Judá, e eles se reuniram, sabe, para fazer o quê? Para marcar território. Como é que esses animais marcam território? É isso mesmo que você pensou. Eles foram tirando em pontos estratégicos, praças públicas, e foram fazendo isso lá, marcando território. E chamam isso de avivamento espiritual. Deus convida você a vir mais perto. Deus convida você a vir mais perto, a se aprofundar um pouquinho mais, a sair das margens do rio. Vem um pouquinho mais perto. Deixa de ser esse crente que as águas só ficam o tempo todo no joelho. As águas só ficam o tempo todo na cintura. Intensifique seu relacionamento com Deus. Joga seu pão sobre as águas. Confie no Senhor. Venha mais para frente. Ezequiel é convidado a isso. E quando nós olhamos para as Escrituras de maneira geral, em Isaías 6, você percebe que o povo está em calamidade porque o rei já morreu. Mas Deus chama um rapaz de 18 anos para vir mais em frente. Está todo mundo distraído e dizendo, estamos economicamente desconfortáveis, militarmente fragilizados, nosso inimigo vai nos atacar. Quando eles estão olhando para esse cenário, porque o rei morreu, rei Uzias morreu, Deus chamou um rapaz de 18 anos e faz ele enxergar que a cadeira do trono nunca esteve vazia. A cadeira da terra pode ficar vazia, mas a cadeira do trono de Deus nunca esteve vazia. Esse rapaz foi tão fundo com Deus,
versículo 4, 5, 6, 7 e 8 de Isaías 6. Foi tão fundo com Deus, que quando Deus falou, quem há de ir por mim, a quem enviarei? Ele não pensou duas vezes, ele falou, estou aqui. Não sei o que vai acontecer lá na frente. Não sei se a minha vida está em perigo ou não, mas estou aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, nesse aniversário, 38 anos da igreja, é tempo de profundidade. 38 anos da história dessa igreja, é tempo de começarmos a irmos mais para frente, de tirarmos o pé do chão. Quantas coisas Deus tem ministrado nos seus corações e vocês não fazem, porque têm medo da insegurança, da vulnerabilidade. Quantas coisas Deus tem ministrado. E olha, hoje minha mãe falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou, meu filho, para de ouvir os homens, começa a orar e ouça a voz de Deus. Deus vai revelar a vontade dele na sua vida. Comece a orar, ouça a voz de Deus. Porque nós líderes estamos cercados com um monte de pessoas. Uns pé forte, assim, canela de fogo, né? E uns mais céticos do que nós. Que falam, não vai dar certo, vai dar tudo errado e tal. E essas coisas começam a entrar no nosso coração. Mas talvez Deus tenha chamado vocês para ir mais fundo. E vocês vão ter que tomar uma decisão nessa noite. Vão tirar o pé do chão e nadar, ou vão continuar andando na segurança da força do seu braço? O que Deus tem ministrado para vocês? O que Deus tem ministrado para vocês nesse bairro, nessa cidade? O que precisa ser feito com os recursos que Deus tem dado para vocês? O que precisa ser feito? Vocês vão ter que tomar uma decisão de continuar sendo homens seguros na própria força do braço, ou homens quebrantados que deixam Deus conduzir a sua vida. Homens seguros na força do braço são medíocres e medrosos, nunca vão viver os milagres do Senhor. Mulheres seguras na força do braço são medíocres e medrosos. Começa a pedir a Deus que Ele chame você para frente. Chame você para frente. Que o Senhor convida você a dar um passo de fé. Que você desenterre os projetos que tem guardado, porque eles são tão impossíveis e tão difíceis. Porque talvez falta tal coisa, falta tal recurso, falta tal autorização. Se vulnerabilize, deixe Deus construir uma história mais linda do que Ele já fez nesses 38 anos, ao ponto que as pessoas dizem assim, ó, não foram os homens que fizeram isso. Peça ao Senhor para tocar o seu coração nessa noite. Enquanto eu ouvia vocês cantar, eu falava, Deus tem alguma coisa incomodando esses irmãos, que eu não sei o que é, mas que vocês talvez devam saber. E vocês precisam se vulnerabilizar para ver o Senhor agir na vida de vocês. Isso não é irresponsabilidade. Isso é fé. Isso não é insalubridade. Isso é fé. Quero orar por sua vida. Pai, o Senhor tem nos convidado a andarmos nas águas mais profundas. Mas eu te confesso que nós temos muito medo. Tanto medo de sairmos da nossa segurança. Nós temos tanto medo de abandonarmos o nosso governo humano. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a todos nós. Nos ajude a darmos passos de fé, de confiança inteira no Senhor, de fazer do Senhor o seu tudo, seu pai, sua mãe, seu guia. Conduza a história dessa igreja mais profundo, Pai. Usa a vida da liderança dessa igreja para ir mais profundo, Pai, para não terem medo, para trazerem os projetos ousados e colocar em cima da mesa. E o povo dizer, vamos pela fé, nosso Deus já fez demais, Ele é digno de confiança e Ele está do nosso lado, vamos. Levante Josué e Caleb junto dos líderes dessa igreja, para que eles possam sonhar mais e avançar mais, Senhor, e se permitirem viver nas águas profundas que nascem do altar do Senhor, que nascem da presença do Senhor, que nascem do trono da graça,
que nascem do controle divino e não do controle do homem, Pai. Oh Deus, toca os corações, convença-os que o Senhor tem mais para fazer para essa igreja. Não os deixe satisfeito com água no joelho, não os deixe satisfeito com água na cintura. Convida-os nessa noite a irem mais e mais e mais, Senhor, mais com o Senhor. Talvez daqui surjam novas igrejas, talvez surjam mais outros pastores aqui, mais missionários, mais projetos sociais. Talvez seja o que o Senhor quer fazer. Toca-os, convença-os, abre os seus corações e retira todo medo, toda preocupação humana, todo zelo que não é do Espírito. E os leva, Pai, às águas profundas do Senhor. Deus, nosso papel é apenas profetizar. Que o Senhor faça cumprir sua palavra segundo a sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Deus abençoe a vocês. Quero convidar que você fique em pé. Aí um hino que diz, né? O Leandro estava ministrando aí. Vamos cantar, louvar o Senhor.